Olá pessoal, então vamos eh, anunciar o nome das colegas que estão participando aqui da Collab Turma Livre. E eu já estou falando aqui, então. A primeira é Fábio Bueno Soares Oliveira. Segundo, Cozinhando com a Família Generosa e Variedades. Terceira, Marilda Visque, Vlog e Rotina. Quarta, Elisângela Francisca. Quinta, Artes Suculentas Lisa. 6, Dalma, na Chácara e na Cidade. Sétima, Cantinho da Grazi. Oitava, Roça, Jeito Simples em Viver. Nono, Cláudio Ney Alves. Lá na Roça, décima. 11ª, Lúcia Oficial. 12ª, Coisas de Claudinha. E 13ª, Missões, Amor e Fé. Pessoal, então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quando as pessoas falam sobre suculenta, orelha do elefante, que o nome dela é Karen Choi Giziflor. O foco principal dessa aparência são a estrutura das folhas, né? Que mudam de cor. Olá pessoal, hoje então venho aqui trazer um vídeo falando sobre as suculentas, né? Choi Giziflor, orelha de elefante mais popular, nome comum. E o que chama a atenção dessa suculenta é a forma estrutural, né? Na aparência, na capacidade de mudar ah, o sombreado, né? Das folhas nas bordas, né? Observe que ela chama muita atenção devido a essa mudança, né? Devido ao ambiente, né? Dependendo do ambiente que você vai colocar, ela muda de cor. Então, ela tem uma folha larga e arredondada. E também possui uma cera, que essa cera, na verdade, ela é uma cera branca. Ela é uma cera protetora contra, tipo, fungos e outras coisas mais, como até mesmo raios solares, né, para protegê-la. Observem o caule, essa cera branca. Ela segue até mesmo nas folhas. E quando ela deixa de ter essa proteção branca, pode acontecer de ela sofrer alguns danos, como queimaduras. Um exemplo aqui, veja. Esse é o resultado dela perder essa pruína, né? Ela tem uma cera branca protetora, pruína. E no caso, ela serve para isso, para proteger. E no caso, quando você muda de ambiente, essa planta ocorreu pelo seguinte: você deixa ela, por exemplo, na sombra, e daí depois você leva e larga no sol bruscamente. O que acontece? Ela sofre uma queda brusca de não adaptação, entendeu? E sofre essas queimaduras também. Então é muito cuidado, você tem que ter muita atenção quando você cultivar uma planta como essa, porque ela não se adapta assim. Você pega da sombra, já joga lá no sol 6 horas, entendeu? Acontece essa queimadura aqui. Mas fora isso, ela desde pequena já sendo cultivada no sol, né? Ela chama muita atenção no paisagismo, né? E ela é
muito atrativa a cor dela, né? O visual, ela costuma ter cores verdes acinzentadas também. Quando recebe o sol pleno, né? Nas suas bordas ganha um tom vermelho arroxeado. Quanto mais sol ela leva, mais viva fica a coloração. E ela é uma planta de baixo, né, manutenção, substrato completamente seco. E plantas, porque o armazenamento da água podem dar o apodrecimento na raiz. Bom, como eu estava falando do apodrecimento na raiz, né, a chuva realmente ela é rica em nutrientes, né, e também ela é muito boa porque ela estimula uma carga de energia bom para o crescimento delas. Porém, há um detalhe muito importante que para cultivá-las assim, vou abaixar agora. Para você cultivar a orelha de elefante em vasos, é importante você colocar ela com uma boa drenagem, um solo seco, né, substrato seco e, no caso, com uma boa drenagem. Você pode, como você for plantar também na rua, você não pode assim largar ela no solo diretamente. Você tem que preparar aquele solo. Você tem que colocar tipo um filtro, né, tipo um coador, para que aquela água não fique empaçocada lá dentro do vaso e nem na terra, porque ela causa apodrecimento muito rápido na raiz. O que acontece quando ela recebe muita água? Olha só, o miolo dentro dela fica vazio e ela vai morrendo aos poucos, entendeu? Isso acontece quando o excesso da água. Vasos com pouca drenagem ou porque foram para a terra sem esse preparo. Acontece isso. E agora nós vamos falar também sobre a cristata. Tipo, vocês estão vendo aqui no caso essa, né? Observem que essa aqui, ela está tendo várias florzinhas juntas. O que acontece? Mudinhas juntas, saindo por fora do caule. Essas duas aqui também. Veja que ela deixou de sair pela parte de cima para sair dos lados. Isso ocorre quando ela é podada. E aí, no caso, ao invés dela sair por aqui, ela começa a sair para os lados, né? Isso aí é por causa que é um fator genético da planta. O que faz a orelha de elefante ficar cristata? Devido à mutação genética da planta, o crescimento da planta inverte, ao invés de crescer do centro para cima e cresce para os lados, né? Embora esse fenômeno de cristatação seja uma anatomia da planta natural e da natureza, né? E muita valorização também, porque quando ela faz essa cristata, no caso ela começa a criar ela muda a forma, então ela se torna mais valorosa, embora muitos pensem que ela fica ao contrário, mas ela torna muito mais valiosa. É uma mutação de células espontâneas, código genético, sofre uma alteração de multiplicação de células de crescimento laterais. Então, na verdade, o que poderia ser um defeito, na verdade, se torna um grande valor, né, na planta. Gostou? Muito bom, né? Por isso que estou mimando esses dois vasos aqui,
Na verdade, deixei para cortar e podar a folha agora, para mostrar para vocês que isso não é um desvalor, mas sim um valor muito grande. Na verdade, aqui, essa aqui é uma poda dessa primeira que eu mostrei aqui. Porque ela estava muito grande. Geralmente, quando ela começa a dar essa flor aqui. Que linda. Linda, né? Que perfeição. É essa flor aqui. É o pendão, né, da orelha de elefante. Vou endireitar aqui. Isso aí. Então aqui é o pendão da orelha de elefante. E na verdade, esse pendão é muito bonito. Mas o problema é, tem um porém desse, que esta é a razão porque eu fiz a poda. Porque esta orelha, como todas as demais suculentas, quando chega a esse ponto, você tem que fazer uma poda. Porque isso vai enfraquecer e até matar a planta se você não cuidar. Então, é importante que você faça isso. Para que gere outras mudas, né? Para que gere outras mudas, então, o que eu faço? Ó, pegue nessa direção aqui. Nessa posição aqui. Olha. Isso enfraquece. O que você vai fazer agora? Você pode fazer novas mudas, ó. Você pode ir cortando. E fazendo, olha, vocês estão vendo olha a proteção, a branca, ó. Então aqui temos mais mudas, ok? Olha. Essa proteção aqui da planta, né? Bom, aqui está solucionado então o problema, né? Que vai fazer essa planta aqui fortalecer-se bem mais. Ó, pega um, aqui. Só que daí no caso você não pode deixar na chuva. Vai ter que colocar no lugar onde não há como molhar, porque senão apodrece. Então, colocar elas aqui em um lugar onde não apanhe chuva, porque senão... Essas aqui já estão, tipo, preparadas, né? Já estão acostumadas, né? Mas se voltar a chover tem que tirar, porque senão elas apodrecem, né? Bom, aqui estão as mudinhas, então, que eu acabei de fazer. Veja quantos... Então é importante você decapitar, né? Ali e tirar. E daí depois com o cáulico que sobra, acontece a secretagem. Veja aqui a flor. Vou plantar aqui ao lado do vaso. Agora, essa aqui. O que fazer com essa? Na verdade, antes que ela se perca,
se eu prefiro colocar ela na terra. Então, exatamente isso que eu falei. Primeiro preparei a brita por baixo, né? Tem o solo por baixo, já estava bem orgânico. E coloquei a brita como rega, para drenar, aliás. Rega não, para drenar. E coloquei o areião, né? A areia de construção, para dar os nutrientes. Ambas dão nutrientes, como a brita e o areião, né? Todos eles são componentes ótimos para as suculentas. Provavelmente essa aqui, elas vão apodrecer. Mas tem que deixar por conta da natureza. Não vou arrancar agora, entendeu? Porque essa aqui já está condenada, ó. Mas ainda tem metade aqui, então tem que deixar. Pode ser que elas sobrevivam. Vamos ver, esperar essa parte aqui. Se essa parte aqui estiver muito mole, vai ter que decapitar aqui para salvar essas aqui. Bom, agora então troquei elas de vaso e coloquei aqui nesse lugar, que com certeza esse lugar aqui dá bastante sol. E elas vão gostar muito aqui. Já troquei substrato, já coloquei aqui tudo novo para elas se desenvolverem. Fiz o trabalho que tinha que fazer. Fiz decapitação, replante e também modifiquei o substrato. Substrato não, tudo zerado. Então agora encerro aqui o meu vídeo, tá bom? Deus abençoe.